Olá, estamos começando o programa TBC Debate e hoje nós vamos falar sobre o feminismo. Estamos recebendo a vereadora pelo PSDB, Ava Santiago, que concorda com o movimento feminista. Ela vai debater com a consultora política Mariana Gidrão, que é contra o movimento feminista. Neste programa, brigam sempre as ideias e jamais as pessoas. Portanto, desarme-se. Está no ar o TBC Debate. O nosso debate sempre começa nas ruas. Vamos acompanhar a opinião das pessoas a respeito desse tema. Você é adepto ao movimento feminista, você concorda? Não estou por dentro do assunto. Sim. Não. Sim. Você é uma pessoa ou considera-se feminista? Sim, adepta. Sim, eu me considero. Eu sou a favor da igualdade de direitos para homens e mulheres. Feminismo é completamente errado. Concordo e tenho em casa uma feminista. Sou mulher, tem que ser feminina. Eu acho que em alguns lugares esse movimento ele tá distorcido. Eu sou conservadora. Eu nunca, para defender os meus direitos de mulher, eu nunca precisei fazer o que essas feministas fazem. Eu acho que a gente tem que ocupar mais espaços, a gente tem que ter voz, a gente tem que parar de sofrer feminicídio, muitas outras opressões que a gente sofre todos os dias. Muito bem, sempre a importância da opinião do povo, da população, o que as pessoas pensam a respeito desse assunto. Eu quero cumprimentar aqui e agradecer muito a presença da vereadora Ava Santiago. Tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso programa. Tudo bom, Rafael? É muito gratificante estar de volta à TBC pela primeira vez dividindo a bancada contigo depois de eleita. Também quero cumprimentar minha querida amiga de longa data, Mariana, já me antecipando a você, Rafael, fazendo as vezes de apresentadora, mas é que é muito bom mesmo, muito gratificante dividir esse espaço com uma mulher que eu admiro e respeito tanto. Mariana Gidrão, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo ótimo, Rafael. Gratidão por ter nos convidado, eu e a Ava, que realmente é uma mulher também que eu tenho muito respeito. E agradecer, não só a você, aos nossos telespectadores, por estar conosco aqui e participar desse debate, que eu tenho certeza que vai ter muitas opiniões e argumentos para apresentar. Ava Santiago, por que você é a favor do movimento feminista, sendo inclusive evangélica? Como que a gente pode entender esse paradoxo? Eu costumo dizer, Rafael, Mariana, telespectadores, que o que move a minha luta de vida, o que move a minha existência é o combate, o enfrentamento das injustiças. Todas as injustiças que oprimem, que excluem, que são estruturais e que fazem milhares de pessoas, ainda que diferentes entre si, ainda que discordando entre si, sofrerem males semelhantes, a minha luta é contra essas formas de injustiça. Então, a partir dessa compreensão de mundo, que inclusive vem do Evangelho, foi o Evangelho que me ensinou a ser completamente contrária às injustiças, a ficar inquieta diante das injustiças, é que depois de compreender como era difícil existir mulher nesse mundo, é que eu comecei a me inteirar sobre os feminismos, porque são vários, e sobre como as mulheres se movimentam para proteger outras mulheres. A partir de então, eu me dediquei a isso na universidade, na pesquisa e depois também na minha vida. Eu criei várias redes de fortalecimento de mulheres, de encorajamento de denúncia, de promoção de mulheres que são mães como eu no mercado de trabalho, e todas essas coisas eu compartilho com as mulheres que vivenciam o que a gente chama hoje de feminismo, porque as primeiras feministas que eu conheci foram a minha mãe e as minhas avós, antes mesmo da palavra feminista estar em alta. Mariana, por que você se tornou contra o movimento feminista? Então, Rafael, acaba sendo um pouco contraditório, porque a gente, como a Ava falou, né, são vários movimentos. Né? E a gente vai eu gosto muito daquilo que não foi mudado ao longo do tempo. No dicionário, o que vem a ser feminismo? A luta por direitos iguais, a gente está falando em relação à lei, né? Em relação, como a Ava falou, à justiça. Mas o que eu não compactuo, onde eu discordo, são os movimentos, essa militância radical, extremista, que nós estamos vivenciando, aprendendo e observando nesse momento contemporâneo, sabe? Eu acho que todo esse extremismo, onde a gente vê mulheres perdendo a essência da mulher,
até mesmo para lutar por um direito de uma forma pouco estratégica e muito grito, e até mesmo fazendo até mudanças no corpo, enfim, tudo que é radical, Rafael, eu já não consigo ser a favor. Ava, você é radical? Eu sou radicalmente contra toda forma de injustiça. Se isso me colocar em um polo de radicalidade em determinados momentos, o radicalismo contra as injustiças me contempla. Todo o resto eu dispenso. Então, o diálogo é a minha forma de agir, o consenso é a minha forma de agir, até porque nenhuma de nós nasceu pronta, nenhuma mulher nasceu pronta, nenhum homem nasceu pronto, e Deus me deu a oportunidade de ser mãe de um garoto. Eu tenho um filho de menos de 2 anos, e com essa experiência de educar um menino, eu também aprendi que homens e mulheres são educados para uma cultura violenta. Então, não existe nenhum homem que hoje é violento que tenha nascido violento. Os homens se tornam violentos por uma convivência. Mulher violenta não, Ava? Tem mulher violenta, mas como a pauta é o feminismo, eu vou dizer da minha experiência sobre homens que se tornam violentos. Porque a média, né, Rafael, a estatística, ela é discrepante. Muito mais homens agridem suas companheiras do que o contrário. E não são monstros por isso. O que eu sempre digo é que a gente precisa interromper o processo de adoecimento da mentalidade dos homens que nos cercam. E esse é o meu papel, não só como ativista pelos direitos de mulheres, mas também como mãe que está criando um menino para ser um homem melhor quando se tornar adulto. Mariana Gedrão, você acha que homens e mulheres são iguais? Eu acho que a gente fala do macho e da fêmea, né? Já nascem biologicamente diferentes, começa aí. É o macho e a fêmea. A gente se constrói mulher e nos construímos homens, né? Eu quero pegar um pouquinho da argumentação da Ava em relação a ser ou não radical. Eu já passei, talvez, um momento até de maturidade, com essa ideia do radicalismo, né? Fazer justiça de uma forma eloquente. Hoje eu acredito que a maturidade faz com que a gente tenha que ter mais estratégia e buscar o equilíbrio no diálogo que a Ava falou que deve ser proposto. Então, quando a gente fala de diferença, de luta por justiça, a justiça ela tem que ser equilibrada. Mas quando você entra para lutar por qualquer causa de uma forma radical, você se perde. Eu acho que é o equilíbrio que faz com que a gente tenha sensatez no nosso diálogo e nos nossos resultados, Rafael. Você me dá o gancho para chamar aqui um VT, né? Nós temos algumas imagens aí do movimento feminismo e muitas mulheres mostrando os seios. Isso ajuda? Isso atrapalha? Qual é a opinião de vocês? Daqui a pouco a gente vai ter as imagens na tela. Está aí, né? Vários movimentos, as mulheres que em muitas situações o próprio movimento feminista não vê a mulher como um objeto, acaba ali protestando, mostrando os seios. Ava, você concorda com esse tipo de atitude, esse tipo de protesto? Antes de responder sua pergunta, eu quero deixar uma sugestão para na próxima vez que a gente tiver essa pauta, também haja um VT mostrando as mulheres feministas que acolhem mulheres vítimas de violência, que acolhem mulheres em situação de gravidez indesejada, que acolhem mulheres que foram expulsas de casa pelos seus companheiros, porque eu tenho como metodologia de vida não partir pelo lugar comum das estigmatizações. Dentro do próprio feminismo... A pergunta foi bem objetiva. E eu estou respondendo, e aí eu ia dizer agora, dentro do próprio feminismo, as pessoas discordam, e como você tinha me dito anteriormente, a gente poderia falar à vontade, por isso que eu fiz essa introdução, sim, mas as pessoas discordam entre si. Esse é um método que a minha metodologia de feminismo não contempla. Você não vai encontrar por aí fotos e vídeos minhas nesse tipo de manifestação, e dentro do feminismo a gente tem... Está errado, então. Não está errado. Eu digo que eu não faço porque eu não me contemplo enquanto mulher feminista. Porque então, o que me então contempla... Então está certo. É como eu sempre digo, Rafael, quando participo de um debate como esse, o meu papel como socióloga e também como debatedora é sair do lugar comum. Então, errado e certo às vezes é um pouco simplista. Eu não me contempla, não é um método adequado para mim. Agora, uma coisa que eu sempre chamo a atenção é todas essas mulheres que estão agindo de forma que não me contemplam, o que essas mulheres têm feito em desfavor de outras mulheres? O que me incomoda é
que a mobilização sobre essas mulheres chama mais atenção e atrai mais energia do que a mobilização para cuidar de mulheres que precisam de ajuda, que são violentadas e assim por diante. Deixa eu dar o espaço para Mariana, pediu a palavra. Isso, inclusive depois eu quero que analise direitinho o tempo que nós duas estamos tendo, porque eu gosto dessa justiça, né, em relação a tempo de argumentação. Bem, Rafael, em relação, eu acho que é a mesma pergunta para ela, né, se eu concordo ou discordo. Na fala eu já tinha falado, né, eu acho que isso é extremo, isso é radical, eu acho que a mulher é muito mais do que a exposição da sua imagem, do seu corpo. Não que ela não possa fazer isso. Eu acredito que a gente tenha que ter liberdade de tudo que a gente queira fazer na vida, né, mas a gente também tem que entender que toda ação requer reação e consequências. Eu acredito que a mulher seja muito mais capaz de fazer aquilo que a Lava comentou, de fazer um trabalho voltado a atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica, auxiliar em vários projetos voltados a esse amparo que a mulher muitas vezes não tem, mas essas mulheres que podem lutar, que querem se manifestar, inclusive, Rafael, eu tenho um movimento, faço parte de um movimento que é Mulheres Unidas, começou em Goiás, hoje é Unidas pelo Brasil, voltado a essa força, esse empoderamento das mulheres, mas mulheres que querem pensar, mulheres que querem fazer diferença, projetos estratégicos para ajudar outras mulheres e, mais do que isso, ajudar famílias, porque eu não penso em ajudar mulher por ajudar. Eu acho que os homens também podem ser amparados, podem ser assegurados e buscar esse equilíbrio que eu acho que é um momento para buscar esse equilíbrio, onde o mundo está muito extremo. A gente pode muito bem fazer o contraponto e ser muito mais feliz, estratégico e, mais uma vez, tendo bons resultados na vida. Homens e mulheres têm características diferentes? O homem precisa ser como a mulher e a mulher precisa ser da mesma forma do homem, na sua opinião, Mariana? Não, eu acredito que todo mundo tem que... Nós já somos diferentes como seres humanos, ponto. Mas existem características culturalmente, né, ao longo da história. A gente via lá o homem caça, a mulher casa. Quanto tempo as mulheres dominaram o ambiente doméstico e os homens iam à caça para serem os provedores da casa. Porém, eu acho que a mulher, elas foram startando possibilidades. Elas perceberam que elas poderiam também ocupar novos espaços. Ao mesmo tempo, a capacidade estratégica da mulher de planejamento, de se preparar para esse novo mundo de atribuições, foi perdido. Então, quando eu vejo mulheres lutando, e eu vejo até movimentos onde as mulheres perdem até a feminilidade. Tem mulheres que eu falo assim, será que é homem ou mulher? Eu não entendo. Independente da opção sexual, viu, Rafael? Mas é o comportamento. E eu vejo essa militância radical, muitas vezes, querendo sobrepor a capacidade masculina. Eu acho que quando as pessoas não conseguem se completar em qualquer sexualidade, a gente não vai para frente. Então, eu acho que tem que existir diferenças, sim, e respeitar essas diferenças. Nós somos diferentes. Rafael, eu acredito que mulheres que eventualmente se pareçam com o que a gente chama de comportamento masculino ou vice-versa, é exclusivamente um problema dessas pessoas. Isso, se não estiver ferindo os meus direitos, as minhas liberdades individuais, isso para mim não é nem pauta de debate. Nesse ponto eu sou uma liberal. As escolhas econômicas, as escolhas de mercado, as escolhas de comportamento são das pessoas, a não ser que esteja infringindo qualquer direito meu. E aí eu volto ao aspecto do produto e do resultado. As pessoas me perguntam, por exemplo, como você consegue ser feminista e evangélica ao mesmo tempo? Eu lancei na minha igreja uma rede de enfrentamento à violência contra mulheres. Por incrível que pareça, mulheres evangélicas são muito vítimas de violência doméstica. As pesquisas apontam que 40% das que denunciam se professam evangélicas. E nós conseguimos acolher vítimas, encaminhar para denúncia, encaminhar para delegacia. Sou eu, uma mulher feminista, conduzindo esse trabalho. E o meu pastor, certa feita, disse, as pessoas às vezes criticam a Ava por ser feminista, mas nunca se importaram por ter irmãs nossas apanhando dentro da igreja. Nunca fizeram nada para acolher. Preciso ouvir uma mulher feminista, que vocês tanto criticam, para mobilizar isso. E a igreja aceitou. Tem várias irmãs nossas, e irmãos também, que falam, eu não concordo com o feminismo, mas eu também não concordo com a nossa inércia. Hoje, eu sou uma mulher de 31 anos, Mariana, Rafael, eu já não tenho tempo de convencer ninguém a virar feminista. Se a pessoa se diz, eu não quero ser, eu não gosto, tudo bem. Eu só chamo as pessoas para se mobilizarem mais em defesa das mulheres do que para criticar o feminismo. Porque, com certeza, a violência de gênero, a violência contra mulheres, a violência contra adolescentes, ela é endêmica no Brasil e no mundo e a gente precisa de energia. As pessoas que se preocupam com mulheres, priorizem atender essas mulheres que são vítimas e depois, se sobrar tempo, fazer os apoios
apontamentos para o feminismo. Ava, você é evangélica, a mulher deve ser submissa? Eu acredito que a submissão é uma das prerrogativas mais poderosas do Evangelho de Cristo, mas ela não é uma prerrogativa de gênero, ela é para homens e mulheres. O mesmo capítulo que as pessoas costumam dizer, que é Efésios 5, capítulo 22, que fala sobre a submissão da mulher, aliás, Efésios 5, versículo 22, no versículo 21 fala, submetei-vos uns aos outros em amor, no temor de Cristo. Então, mulheres têm que ser submissas aos seus maridos, maridos às suas mulheres, filhos aos pais, os pais aos filhos e todos a Cristo. Ava, você só não respondeu a pergunta anterior, até porque foi passada a palavra para Mariana Gedrão de maneira objetiva. Mulheres e homens têm características diferentes? Com certeza, mulheres e homens são diferentes, somos diferentes, temos demandas diferentes. Eu costumo dizer isso, eu brinco muito, né? Eu tive 14 horas de trabalho de parto. Meu marido tem 7 tatuagens e nenhuma delas doeu tanto quanto esse trabalho, esse esforço que é parir uma criança. Então, a gente tem útero, a gente tem diferenças biológicas, a gente tem diferenças hormonais. A nossa luta, pelo menos a minha luta e de várias mulheres que estão nas trincheiras comigo, é a luta por direitos iguais, não para que as pessoas se pasteurizem. Só que tem um detalhe, não existe lugares que são exclusivos de homens ou que são exclusivos de mulheres. A mulher que quiser estar em qualquer lugar no mundo do trabalho, ela tem que ter esse direito e a gente tem que fortalecer essa corrida dessa mulher, sabe? Portanto, 1 minuto para a gente encerrar o bloco. Mariana Gedrão. Bem, quando eu falo de mulheres e comportamento, mais do que a mulher se masculinizar, se ela não tem interesse de colocar um vestido, quer colocar uma calça. Eu, por exemplo, cada dia nós somos multifacetadas, né? Às vezes eu estou mais masculinizada mesmo, coloco uma calça jeans, estou para jogar, ver um jogo de futebol com uma família, com meu esposo. E às vezes eu estou pronta para ficar mais feminina, estou mais delicada naquele dia, estou numa TPM. Eu acho que essa multifaceta, que não só a mulher, qualquer ser humano pode ter, deve ter e fazer como quiser. O que a gente está falando, o que eu falo muito aqui é de respeito. Quando eu falo de militância, esse comportamento que eu venho percebendo, que me entristece, é a masculinização. A pergunta que você fez para a Ava, eu quero responder, Rafael. Quando você fez a pergunta seguinte, sobre a submissão, né? Eu acho que a mulher, mais do que ser submissa, ela deve ser sábia. Porque na Bíblia fala, mulher sábia edifica o lar e a tola destrói. Então, o que a mulher está perdendo hoje, quando eu volto a falar do radicalismo, é a falta de competência, comprometimento consigo mesma, com a vontade, o amor próprio, de respeitar a si e parar com essa coisa de querer fazer tudo na tora. Mariana. Se a gente for estratégica, a gente consegue se comportar e ter muito mais coisa boa para a vida. Muito bem, daqui a pouco a gente volta com muito mais debate aqui no nosso TBC Debate em busca do argumento perfeito. Minha história na ABC começou ainda em 2018 como estagiária. Tive grandes oportunidades, pude passar pela produção, pela reportagem e assim, cada experiência foi única, né? Durante esse período de pandemia a gente teve que realmente se reinventar, né? Aqui na TV Brasil Central a gente vem fazendo um trabalho, é um pouco mais difícil, então a parte mais difícil realmente é em entrar em contato com os entrevistados, em sair na rua, né? Os repórteres. Eu sou muito grata por ter retornado aqui para a ABC e pelas oportunidades diárias que eu tenho, né? Uma das coisas que mais me marcaram aqui realmente foi a reportagem, mas uma em especial foi poder acompanhar as cavalhadas, uma família, todo mundo muito unido, a gente sempre um apoiando o outro e eu espero que essa caminhada continue aí para os próximos anos. Estamos de volta com o programa TBC Debate. A pauta de hoje é o feminismo. E quem está conosco no programa de hoje são duas convidadas muito especiais. A Ava Santiago, vereadora pelo PSDB, e a Mariana Gedrão, que é consultora política. Muito bem, o bloco anterior foi muito quente, vocês fiquem à vontade. A TBC abre um espaço democrático para a gente debater assuntos polêmicos e quem tira suas próprias conclusões é justamente você, telespectador. Quero perguntar para vocês, porque ninguém conseguiu me dar uma resposta convincente
a respeito desse assunto que eu vou levantar. O que é o feminismo? Porque existem tantas correntes que eu mesmo, que fui pesquisar a respeito do tema, eu fiquei completamente confuso. Quem quer começar? Por favor, Mariana. Vamos tirar um para o ímpar. A última foi eu que falei, vai você. Então, ok. O feminismo, essa é uma pergunta interessante, porque assim como quando as pessoas me perguntam o que é o protestantismo, mesmo sendo evangélica desde que nasci e com muita convicção, não posso responder de forma absoluta, o feminismo são várias lutas feministas, tem teoricamente a primeira, a segunda e a terceira onda, mas em linhas gerais são mulheres se movimentando pela igualdade de direitos, pela igualdade de oportunidades e pela igualdade de existir nesse mundo sem se sentir intimidada. Quando alguém, qualquer pessoa, Rafael, você, a Mariana, as pessoas que nos acompanham, qualquer pessoa para e pensa, não é certo que uma mulher esteja voltando para a casa do trabalho e tenha medo de ser estuprada. Essa pessoa está pensando conforme uma reflexão feminista. Qualquer pessoa que diga, não é certo que uma mulher seja demitida depois da licença maternidade, essa pessoa está partindo de uma reflexão feminista, mesmo que ela nunca tenha elaborado isso teoricamente. Então, o feminismo é isso, a busca de igualdade de oportunidades e direitos de ser e existir como se quer neste mundo. Basta colocar aí na tela, Rafael, já que nosso programa aqui tem essa proposta de edição, o dicionário fala praticamente o que a Ava falou, posso até ler aqui. Doutrina cujos preconceitos, os preceitos indicam e defendem a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Então, é essa busca mesmo por direitos, né, entre nós, mulheres, e vocês, homens. Em relação, aí a gente fala do movimento combate à desigualdade, direitos de mulheres, mas aí entra a questão. A gente está falando muito da mulher que sai de casa e ela fica preocupada se ela pode ser estuprada. Os homens também, à noite, quando trabalham. Não estou defendendo aqui, gente, homem mais do que mulher, muito pelo contrário, a mulher já é a maioria. Ela só deve se atentar a isso. Porque do mesmo jeito que existe o perigo para as mulheres que podem ser estupradas, violentadas, também existe o perigo para os homens. Só que eu fico vendo toda uma ideia de movimento feminista que vai longe daquilo que realmente a gente tem que lutar de forma estratégica e perante a lei em questão de segurança, educação, saúde. Mariana, agora uma pergunta para te dar o gancho para vocês duas. Certo. O que se tornou o feminismo? É o que eu quero te perguntar. Porque vocês falaram da maneira conceitual. O que é na prática o feminismo hoje? Para mim, hoje, o feminismo é uma deturpação da essência do feminismo. É uma forma de mulheres que talvez ainda não se encontraram como mulheres, não se encontraram como seres humanos, essa militância louca que usa a palavra feminismo para promover ideias perdidas. Eu acho que o feminismo de essência, o feminismo cristão, o feminismo religioso, a mulher real, ela não luta dessa forma eloquente, ela luta para se unir, para ter melhores direitos perante a lei, mas não para desqualificar, seja quem for, homens e opções sexuais diferentes das mesmas. O que se tornou o feminismo? Eu posso afirmar, Mariana, Rafael e telespectadores, que eu não sou uma mulher perdida na minha luta, uma mulher sem essência, e sou uma mulher feminista. O feminismo hoje, o feminismo se tornou aquilo que sempre foi, de acordo com as demandas do seu tempo. Vou contar para vocês um pequeno caos. Na Constituinte de 1850, havia um debate sobre o voto feminino. Ainda não era lei no Brasil o voto feminino, e aqueles que eram contrários ao voto feminino diziam lá em 1850 que o voto feminino iria acabar com a família, que o voto feminino ia tirar a mulher de dentro de casa, que o voto feminino iria destruir a relação entre marido, mulher e filhos, que o voto feminino era o prenúncio do inferno. Por causa dessa argumentação falaciosa, que falava muito mais sobre manutenção de poder em quem já tinha, do que sobre, de fato, o que seria o voto feminino, o nosso direito ao voto foi adiado por 50 anos, por causa desse suposto temor de que o voto feminino seria isso. Hoje eu estou aqui olhando para uma mulher, que é a Mariana, que é uma ativista de direita pelo
pelo voto na direita, e isso é importantíssimo. É importante que tenha mulheres sendo ativistas políticas em todos os espectros. Eu não sou narcisista de ser apaixonada só por quem pensa como eu. E a Mariana sabe que ela ser ativista... A Mariana ou discutir o argumento? Não, e eu não estou te discutindo, eu estou te celebrando a sua existência. Porque a Mariana... Você não está respondendo a pergunta. O que se tornou o feminismo? Estou respondendo, porque eu costumo... De maneira direta. Porque o relógio aqui muitas vezes é nosso inimigo e a gente tem pouco tempo. Então deixa eu voltar para falar. Então, nesse sentido, nós vemos hoje, em 2021, as pessoas usando esse mesmo argumento. O feminismo é inimigo da família, o feminismo é inimigo dos casamentos. Não, o feminismo continua lutando por direitos das mulheres. O feminismo, na prática, fora o conceito que a gente fala do dicionário, a essência do feminismo é uma bandeira falsa para ficar encobrindo aquilo que a gente chama de revolução sexual. Eu estava só esperando a Mariana me interromper para poder interrompê-la em paz. É praticado por essas pessoas eloquentes que perdem exatamente a essência daquilo que a gente precisa buscar enquanto mulher. Mãe de família, dona de casa, que trabalha fora, cheia de atribuições. A gente perde muito tempo com esses movimentos loucos na rua, sem estratégia. Eu também acho, Mariana. Melhorar a vida da gente. Você perde muito tempo falando mal do feminismo e se dedicando... Eu sou feminista. E se dedicando pouco ao que o feminismo... Na essência. Eu costumo dizer... Por que as feministas brigam tanto? Deixa eu então, agora que eu fui... De maneira bem objetiva, não tinha interrompido você. Sim, para eu conduzir o debate. Por que as feministas brigam tanto? Pelo quê ou por quê? Por quê e pelo quê? Nós brigamos pelo que eu já disse aqui, a pergunta acabou sendo um pouco repetitiva. Brigamos para que mulheres e homens tenham direitos iguais, direitos de oportunidades. Quando eu estou falando de direitos iguais, eu não estou falando do texto da lei. Eu estou falando quando a gente olha um secretariado estadual, um secretariado municipal, um ministério de esquerda e de direita e a gente tem maioria masculina. Eu estou falando que mulheres são demitidas após a licença maternidade em 60%. Olha, e homens não são demitidos quando têm filhos. Eu estou falando de números. O que a gente briga para que isso não aconteça? O que eu estou falando que a gente briga? Porque a cada 10 minutos uma mulher é violentada no Brasil e quando ela vai denunciar, as pessoas ainda dizem, será que ela está falando a verdade? Será que ela não está inventando? Quando, na verdade, uma minoria muito pequenininha de mulheres inventa o abuso diante da quantidade imensa de mulheres que, de fato, são abusadas. Vamos respeitar um pouquinho o tempo entre nós aqui. Claro, se você não me interromper, eu vou concluir a minha resposta e passar para você. Na hora que começar a falar, a gente também tem que ter um feelingzinho de tempo, quando eu falo muito, né? Principalmente se você não for ofensiva, Mariana. Como você disse que a gente só defende a eloquência e a liberdade sexual, eu te chamei para a realidade do feminismo. Eu falei no começo do programa é que brigam as ideias e não as pessoas. Eu estou tranquila. Você argumentou de uma forma, a Mariana está argumentando de outra. Eu não vi, particularmente, uma ofensa pessoal. Vocês podem continuar o diálogo tranquilamente para que o telespectador tire as suas próprias conclusões. Bem, Rafael, o que a gente tem que pensar hoje é em relação... Você fez uma pergunta, por que as feministas brigam tanto? Por que mulheres brigam? Por que colegas no ambiente de trabalho brigam? Porque não é só mulheres que brigam, não é só mulheres que gritam, né? Mas só mulheres têm TPM, de fato menstruam, então características diferentes. Mas eu vejo hoje que a sociedade, quando ela briga demais, é porque ali ela já perdeu a capacidade de argumentar. Uma pessoa que se sente segura, que é estratégica, que consegue conquistar as coisas na capacidade, na competência, ela não vai brigar, ela vai somar força, ela vai se unir com outras mulheres. Então, movimentos feministas e feministas, não é questão de direita e esquerda, é a questão de entender que tanto eu quanto a Ava somos esposas, somos donas de casa, somos mulheres, somos profissionais, gostamos de participar da política. Você é de direita conservadora? Independente. Você é de direita? Sinceramente, Rafael, é o que eu quero hoje saber. Eu sempre fui muito ativista contra a corrupção. E eu sou direita, eu acho que hoje eu estou meio no meio. Deixa eu só perguntar para a Ava, então. Ava, até para eu saber, você se considera progressista? Progressista. Conservador, progressista? Progressista, sim. O partido seu é progressista? O PSDB é um partido social-democrata, né? A social-democracia, em sua base alemã, não é mesmo. Pelo contrário, a social-democracia era a antítese do que era o socialismo alemão. O PSDB não é hoje um partido de centro, mais até voltado para a direita? Eu sou uma militante progressista e temos dentro do partido outros militantes progressistas, porque os partidos, assim como os feminismos, são plurais. Todos os partidos.
Nenhum partido você vai encontrar alguém que pense igual. Tem partido que tem muitas correntes, Eu né? sou conservadora, O PT tem 12 Rafael. correntes, Eu né? sou conservadora. Eu, assim, apesar de o conservador, ele defende o respeito, ele defende a democracia, ele defende a família, sabe, os valores que estão perdidos. As palavras, como o próprio feminismo, que é a base do nosso debate aqui, ele se perdeu. A essência do feminismo. A gente fala de democracia, pessoas que lutam, grita democracia, mas as atitudes são totalmente obscuras ao que de fato é democracia, né? Então, eu sou a favor, eu sou conservadora, sabe? Eu tenho o meu direito e liberdade de fazer o que eu quero, fazer como eu quero, dentro das coisas que eu conquisto na minha vida. O feminismo, na sua opinião, Ava, ele incomoda os homens? Sem dúvida, mas isso não é só o feminismo. Historicamente, todas as mobilizações que são para dar direitos ou equiparar direitos diante de um grupo que mantém privilégios, esses movimentos são incômodos. Como eu estava contando aqui, e eu achei importante, porque é uma informação para além da nossa opinião, é histórica, do voto feminino, a gente incomodou demais, tanto que demorou 50 anos. Depois que sancionou o voto feminino, hoje eu volto a perguntar para você, Rafael, para quem está nos assistindo. Alguém em sã consciência acha que o voto feminino ameaça a família brasileira? Alguém em sã consciência acha que o direito de mulheres se candidatarem e disputarem eleição é um problema para o Brasil? Pois isso era o argumento da época, assim como é o mesmo argumento usado para dizer que mulheres se mobilizarem politicamente em torno do feminismo é uma questão. Eu tenho críticas ao feminismo, até porque eu não me relaciono de forma religiosa com absolutamente nada, com nenhum movimento político, eu não me relaciono de forma religiosa sequer com a minha fé, nem a minha fé é religiosa. Quais são suas críticas As minhas críticas é que, assim como as pessoas perdem muito tempo atacando o feminismo em vez de ajudarem mulheres, dentro do feminismo isso também acontece, e eu posso falar sobre isso. Existem disputas retóricas. Então deveria ser, as correntes deveriam ser unânimes, deveria ter uma corrente só? É isso? Não, eu acho que deveria ter prioridade. Vou dar um exemplo. Quase uma ditadura dentro do feminismo. Tem que pensar como a Ava, ou tem que pensar como a Mariana. Eu acho que a gente tem que fazer um congresso aqui para que haja uma unidade, é isso? Eu tenho dito isso, Rafael, os movimentos políticos como um todo, eles têm uma forte tendência ao narcisismo. Então as pessoas começam a debater porque elas acham que todo mundo tem que ser igual a elas. Você é narcisista? Eu evito, né? Eu tento fazer o exercício de autovigilância para não me tornar uma pessoa que acha que todo mundo tem que pensar igual a mim em tudo. Então, exatamente, todo mundo é um pouco narcisista, a gente vai se vigiando. Nem todo mundo admite, né? Nem todo mundo admite, exatamente. É um exercício de autoanálise. Então, e que também eu recomendo não só a autoanálise, mas a análise. Façam terapia, que é muito bom. Agora, nesse sentido... Exatamente. Agora, nesse sentido, é onde eu acho que os feminismos falham. Os feminismos falham muito na mesma matriz que falham os críticos dos feminismos. Vamos priorizar o que é prioridade, priorizar as mulheres que precisam de nós, mesmo que não seja pela via do feminismo. Deixa eu entrar aqui. Não, eu não acredito que são os feminismos que falham. O que falha hoje é o comportamento, é a falta de capacidade de se autoconhecer. Como o Rafael pontuou, às vezes a pessoa ela é narcisista, às vezes não, todos nós somos um pouco ou muito, e às vezes a gente não tem essa capacidade. Quando você fala, faça terapia, é a capacidade de eu me conhecer. Então, quando as pessoas não sabem lidar com as emoções, nós temos várias emoções para lidar e buscar equilibrar, o que vai acontecer? Naturalmente, é mais fácil atacar, se incomodar. O Rafael fez a pergunta, os homens se sentem incomodados com o comportamento, o feminismo? Os homens se sentem incomodados, as mulheres se sentem incomodadas com pessoas que geram resultado, com pessoas que têm comportamento seguro do que quer, do que faz, com pessoas que têm produtividade na vida. E pessoas que têm produtividade na vida, elas não apanham, elas não aceitam ser agredidas, elas não aceitam receber menos no mercado de trabalho, Mariana, quando elas trabalham da mesma forma. Mulheres que se estabelecem, elas não aceitam menos do que elas merecem. Rafael, muito bem. Só fazer uma 30 colocação. segundos é porque eu não posso estourar o tempo, justamente para não ter edição. Foi, inclusive, algo que você me pediu. Então, tem 30 segundos para cada uma, mas eu quero perguntar. Você aprendeu alguma coisa com a Mariana Gedrão nesse programa? Nesse programa e em todos os outros. Eu convivo com a Mariana, eu tenho o privilégio de conviver com a Mariana há mais tempo que você. Aprendeu o quê? A Mariana é muito bem humorada e isso torna qualquer debate um ambiente mais leve para a gente tocar até o final. Eu só preciso fazer uma pequena, não é nenhuma correção, é um adendo de dentro disso que ela falou, é que infelizmente sim, tem mulheres que produzem muito, que sabem o que é e ainda assim são vítimas de relacionamentos violentos, de relacionamentos abusivos, mulheres muito bem-sucedidas que você olha para elas e não imagina que elas apanham em casa. Então, mulheres,
mulheres que passam por isso, procurem ajuda, a Defensoria Pública, a OAB ou a delegacia, mas não passe por isso sozinha, você não está sozinha. Muito bem. Mariana, você aprendeu algo de positivo com a AVA nesse programa? Eu sempre aprendo com a AVA, com vocês aqui, a gente aprende que a gente não pode deixar de ver e reconhecer no outro, porque todo mundo tem algo que pode ser melhorado e tem algo que tem que ser reforçado de positivo. A AVA é uma guerreira e a gente se identifica, né, nesse papel de lutar por justiça, por igualdade, nesse mundo tão desigual. Muito obrigado pela presença de vocês, Ava, Mariana. É um prazer muito grande recebê-las aqui, que o nosso telespectador tire as suas próprias conclusões, forme os seus próprios conceitos. Esse é o objetivo do TBC Debate. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.